Senhor, e que a tua voz, encontre, meu Deus, lugar em nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Graças e paz a todos. É uma alegria enorme poder estar servindo essa casa e poder estar aqui novamente, segunda vez em 7 anos, nessa casa. E da outra vez eu fugi, né? Tu lembra? Eu lembro. Irmãos, eu estou muito feliz pela presença de todos que estão aqui essa noite, né? Eu creio que tem muitos irmãos nossos que estão viajando, outros, né, por algum motivo específico não pode estar aqui. Mas nós entendemos e nos alegramos com a vida deles, porque até no descanso para aqueles que estão viajando, o Senhor é revelado, né? No descanso o Senhor também se revela. E essa noite eu queria trazer uma palavra do coração de Deus, uma palavra que o Senhor tem martelado muito ao meu coração. E para mim é sempre uma alegria, mas também uma responsabilidade muito grande trazer a palavra, né, para a igreja, porque querendo ou não é alimento. E nós sabemos que essa casa, nós recebemos certa vez uma palavra que nós somos casa de pão, né? E trazer um alimento sólido, né, é muito importante para consolidar a nossa caminhada e o nosso propósito nessa caminhada com o Senhor até que Ele venha, né? Deixa eu abrir aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você já fosse abrindo o seu livro, ou sua Bíblia, perdão, no livro de Eclesiastes, né? Aqui. Meu Deus. Eclesiastes 3, né? A gente vai passar por alguns textos, mas eu queria começar fazendo a leitura de Eclesiastes 3, do verso 1 ao 9. Mas antes que a gente começasse a ler, durante esses dias o Senhor tem trago ao meu coração algo que é muito claro e muito evidente que a gente tem vivido hoje como igreja, né? Como igreja do Senhor nesse tempo. O tempo em que nós estamos vivendo revela o cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa. E a gente sabe que todas as coisas convergem para a volta de Jesus. E a gente entende que sem confins na terra, sem a pregação do evangelho a todo povo, tribo, língua e nação, Jesus não vem, mas o Senhor falou que muitas coisas iriam acontecer nos tempos presentes, né? Então, a igreja atual, a igreja que nós conhecemos, que eu e você conhece, está presenciando coisas terríveis que estão acontecendo, mas para um cumprimento de uma palavra. E quando a gente ouve, recentemente eu estava vendo alguns vídeos da China, foram 2 tufões, se eu não me engano, foram 2 furacões, eu acho que foram 2 tufões simultâneos que aconteceram, fora tantas outras coisas, tremores de terra, terremotos no Brasil, acontecendo terremotos de terra, tornados. Eu falo do Brasil porque eu nunca vi aquilo. Em Belém do Pará, que é a capital do estado do Pará, eu vi um vídeo da piscina, parecia como se fosse alguém, né, balançando assim o chão, como se fosse um copo d'água, uma bacia, e a água ia de um lado para o outro. E eu falei assim, meu Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, quando eu vejo essas coisas, eu não sei o coração de vocês, mas quando eu ouço e vejo situações como essa, o meu coração se alegra por saber que nós estamos nas batidas finais do relógio. E sabendo que nós estamos caminhando para o momento final, para o apogeu de toda essa situação que a Bíblia relata, que narra quando Jesus virá. Que é o cumprimento de todos esses desdobramentos que a palavra já diz, que o próprio Cristo falou, que no mundo nós viveríamos muitas questões, né, princípios de dores. E por que eu comecei
a falar especificamente. E assim, enquanto eu escrevia, eu fiquei até umas 4 da manhã tentando escrever coisas aqui. Eu não sei o que Deus vai fazer, o que Ele vai falar. Mas o Senhor foi trazendo muitas coisas, mas não especificamente enquanto eu escrevi essa palavra, mas durante a semana e os dias que o Levi trouxe essa informação para mim de que eu iria trazer a palavra no culto de domingo. Eu falei: Senhor, eu não sei o que eu vou falar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus trouxe prontamente, logo em seguida, eu acho que talvez na mesma semana, um apontamento sobre aquilo que eu deveria falar no culto de hoje, né? Nesse culto de missões, que era sobre o tempo. E por que tudo isso, né? Eu acredito que a pergunta que veio ao meu coração hoje à tarde, enquanto eu estava preparando a refeição, o almoço, né? O Senhor trouxe a pergunta ao meu coração, porque primeiro Deus fala conosco. Por qual motivo e por qual propósito nós estamos aqui hoje e agora? O que te motivou a sair da sua casa, a tomar um banho, a passar um perfume, colocar a melhor roupa para estar aqui? O que te motivou a estar aqui nesse lugar? Foi só um cumprimento de tabela? Ou foi por entender de fato que nós nos reunimos como igreja, como Assembleia do Senhor, nos preparando em unidade, em adoração e busca ao Senhor, apontando o caminho, preparando o caminho do Senhor, enquanto nós buscamos ao Senhor em unidade? Então o Senhor me fez essa pergunta, né? Hoje especificamente, mas certa feita, em um outro momento. Por que eu estou trazendo isso? Porque no caminhar, eu digo que a nossa vida, a vida cristã, ela não é linear, ela é cheia de altos e baixos. Eu já tive muita vontade de desistir em muitos momentos, mas aquilo que eu falei lá embaixo na reunião de GD ontem, eu acho que talvez a palavra que resumia foi exatamente essa: a materialização da verdade e perseguir essa verdade até que do Senhor a gente receba do alto a resposta, a direção. Então assim, na caminhada com o Senhor a gente tem muitos altos e baixos. Tem dias que a gente está muito feliz, muito cheio da presença, muito cheio da glória. Ontem aqui no Preparar, e para quem não veio, foi um tempo para mim foi um tempo muito precioso, de muito renovo, né? Orar em línguas e adorar e sentir aquela presença preciosa do Senhor que é poderoso. E esses momentos, esse tempo que é reservado para produzir reserva de azeite é tão importante quanto você sair de manhã cedo para trabalhar. E o que o Senhor trouxe no meu coração, que em todo o tempo, em tudo que fazemos, em tudo que nos prontificamos a construir, a fazer, a desenvolver, a trabalhar, a estudar, né? Construção de, como posso dizer, a administração de negócios, a administração de casamentos, criação de filhos, tudo isso envolve tempo. E tudo isso tem a ver com o fim. Tudo isso se alinha ao propósito do Senhor. E eu falei: Senhor, eu sei que hoje eu estou triste no dia que o Senhor falou no meu coração, enquanto eu ligava o resistor do chuveiro para tomar banho. E me veio a pergunta no meu coração: por que eu estou indo para a igreja? E Jesus falou no meu coração assim: porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ali, enquanto eu tomava banho, a água caía, eu comecei a chorar e comecei assim: Senhor, obrigado, porque eu não sei aonde eu estaria hoje se o Senhor não tivesse me resgatado. Todos nós, sabe? Muitas vezes as pessoas não entendem, e eu não julgo elas, porque quando a gente é novo, quando a gente é bebê na fé, a gente não compreende muitas coisas. Mas o Senhor, Ele faz coisas grandiosas nas nossas vidas, e cada um de nós aqui tem motivos de sobra para dizer o quanto Deus fez. Ontem nós ouvimos algumas histórias aqui na reunião de GD de líderes, e que histórias lindas. E o mais interessante é que as histórias contadas por cada um se materializou em verdade
uma professora de inglês, que falava inglês, que traduzia missionários, que hoje é professora de inglês. E assim, a gente ouviu muitas histórias de pessoas que gastaram as suas vidas em discipular, em cuidar, em dar direção. E por que isso, né? Porque isso faz parte do tempo que o entendimento que eu tive quando o pastor José, certa feita, falou sobre, é um assunto muito profundo e diferente do que alguém tenha ouvido, sobre assim, a percepção e o entendimento que eu tenho é como se nós vivêssemos em um recorte da eternidade, num plano limitado, em que Deus escolheu, em que nós viéssemos viver nessa terra. E aí a história narra, né, todo o processo, quando Deus criou o homem, né, criou primeiro Adão, depois criou Eva, e toda a história se desenrolou. E aqui na palavra eu vou trazer isso também, falando sobre dispensação. E por que todo esse contexto, né? Porque a nossa vida, ela não é reta. A caminhada com Jesus, ela não é reta, ela é feita de altos e baixos. E como eu falei, tem dias que a gente vai estar cheio da glória, cheio da presença, mas esse tempo de cheio da glória, cheio da presença, onde a gente salta, onde a gente grita e ninguém entende nada, porque é Deus fazendo a forma que Ele quer fazer, dentro do mistério que Ele quer fazer na vida de cada um, é uma forma em que Deus usa para nos fortalecer em quem Ele é, mas também para adicionar um pouco mais de azeite na nossa lamparina, que é o nosso coração, para que quando o dia mau vem, nós não venhamos nos esquecer daquilo que Deus fez, das promessas que o Senhor prometeu para nós, das promessas futuras que Deus tem para as nossas vidas. Então, antes mesmo de ler o livro, a referência bíblica primeira, eu queria dizer para você que se você em algum momento esqueceu do que Deus fez na sua vida, em algum momento, se a tristeza bateu, se o desânimo bateu, eu faço clara aquilo que a palavra diz sobre aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor, Ele nos vê, sabe? E nos dias mais difíceis, eu digo por mim, né? Nos meus vales, né? Nos meus vales, Deus estava comigo. E quando eu passei por alguns processos alguns irmãos sabem aqui, né? Hoje eu tenho uma empresa aberta, já tem quase 2 anos, para a glória de Deus, porque é por causa dele que essa empresa existe, porque ela está aberta. Então houve muitos vales e muitos montes. Alguns aqui conhecem a minha história de perto, viram um pouco do meu desespero, da minha angústia, mas havia uma dispensação do Senhor para esse tempo, para fazer aquilo que eu fiz e continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque existe uma palavra, existe uma direção. E nos dias mais difíceis, nos tempos mais sombrios, nos dias de maiores vales, onde eu não queria vir para a igreja, onde eu não queria orar, onde eu não queria ler a palavra, o Senhor me refrescava a memória, o Espírito Santo me trazia à memória aquilo que me traz esperança, que é Cristo, que morreu em uma cruz e que ressuscitou ao 3º dia e que em breve voltará. E nós estamos aqui preparando um caminho para Ele. E se no seu coração ainda não queima um amor pelos confins, eu oro e declaro profeticamente sobre a sua vida, que o Senhor faça queimar sobre o seu coração, entendendo que não se trata de nós, não se trata dos nossos recursos, do nosso tempo, do que achamos, ou talvez pensamos e achamos que talvez seja. Não se trata de nós, nunca foi sobre nós, mas sobre quem Ele é, sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, Eclesiastes 3, e eu queria começar a ler a partir do verso 1. NVT, né? Que é a minha Almeida atualizada, mas a gente pode ler por essa referência que eu acho. Minha Bíblia inclusive quero comprar uma. NVT. Vamos lá começar a fazer a leitura. Aleluia, Jesus.
Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Pode passar. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. É o que nós estamos fazendo agora. Tempo de chorar, ontem no preparar, e tempo de rir também, ontem. Tempo de se entristecer quando nós perdemos alguém, ou quando o Senhor joga o nosso sorvete no chão e não atende os nossos desejos, porque muitas vezes nós somos filhos birrentos. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. 9. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Então, irmãos, essa palavra de Eclesiastes, eu falando, Senhor, por onde é que eu começo? Falando sobre tempo, a gente tem uma porção de versículos e a Bíblia é poderosa demais, é completa. E tem tudo que a gente precisa nela. Então, eu falei, Senhor, por onde começar falando sobre esse tema tão importante, que é tão atual, que é tão necessário para a igreja brasileira, para a IBR Samambaia, para a IBR Global e para aquilo que nós estamos construindo nessa plataforma, que aponta para Jesus. Tudo que fazemos aqui aponta para Cristo. Amém? A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes 3 nos dá uma direção clara e explícita sobre o tempo, ao qual a sua definição para cada uma delas. A palavra no verso 15 nos traz uma informação muito clara. Queria que vocês colocassem o verso 15. A gente não leu o verso 15. O que acontece agora? O que acontece agora já aconteceu antes. E o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Então, sabe essa angústia muitas vezes do seu coração, esse desânimo, essa falta de vontade de buscar o Senhor, sabe? Não há nada de novo debaixo do céu. A própria palavra do Senhor diz, mas o Senhor é a nossa fonte de sustento, Ele é a nossa fonte de ânimo e de coragem para prosseguir. Eu sei que muitas vezes na caminhada nós temos muitas dificuldades, e para quem esteve aqui ontem na Forja, são esses momentos, irmãos, que talvez nós não achamos tão importantes, como o pastor Igor falou ontem aqui, sobre o fato de subirmos a montanha, de termos um tempo de oração. E para a glória de Jesus, o Senhor tem levantado os homens, os sacerdotes dessa casa para esse tempo. E nós temos visto algo novo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Mas sabe por que isso? Porque nós estamos subindo o monte, né? Como diz aquela música, estamos subindo a montanha para buscar a tua face. Irmãos, não tem outro objetivo senão buscar Jesus, a face dele, quem ele é. Sabe, não existe motivo. Muitas vezes a gente está cansado, mas irmãos, quando nós olhamos para Cristo, todo o nosso cansaço, todo o nosso desânimo passa, sabe? Todas as nossas dores e limitações que muitas vezes tentam nos paralisar, Jesus é muito maior do que o seu cansaço. Ele é muito maior do que as dores que talvez você esteja sentindo. Não tem como a gente mensurar e fazer uma leitura do coração de cada um aqui. Mas Jesus, Ele sabe. Tem uma palavra, quem assistiu The Chosen, que eu não assisti a série toda, mas tem um momento, eu não lembro aqui o nome exatamente do abençoado que estava lá debaixo de uma árvore. Ele começou a falar algumas coisas. Felipe, né? Natanael, meu Deus. Jesus, que coisa poderosa, aquela cena. Ele começa a olhar e falar, ele começa a conversar com Deus ali debaixo daquela árvore e fala assim: Senhor, o Senhor me ouve, o Senhor me vê.
E aí, quando Jesus encontra ele, Jesus fala tudo que ele tinha falado. Sabe? Então, a duras penas a gente tem vivido na caminhada com Jesus, porque faltam alguns detalhes importantes nessa caminhada. E por um tempo eu estive na intercessão dessa casa, e eu sei o quanto é importante são os intercessores dessa casa. A Kelma, né, que está à frente, e algumas outras irmãs que não aparecem, que ninguém vê, mas que elas são importantes. Elas têm construído algo que tem nos mantido de pé nesse lugar. Existem lágrimas sendo derramadas e nós nunca nem vimos essas pessoas. Elas estão no absoluto anonimato. E eu glorifico ao Senhor por esse tempo, sabe? Esse tempo de construir, que a palavra em Eclesiastes 3 diz, nessa plataforma, sabe? Jesus está fazendo algo poderoso nesse lugar. Irmãos, nós viveremos coisas poderosas. O Senhor tem mostrado algumas coisas, né, Kelma? E eu sei que Ele vai fazer. Eu queria compartilhar só um pedacinho de um sonho que eu tive esses dias. Eu fiquei muito preocupado com o que aquele sonho falou no final, sabe? O que aquela palavra. Eu vejo aquela pessoa, na pessoa de Jesus ou do próprio Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes na caminhada nós nos desviamos do caminho e nos esquecemos do propósito da caminhada. E o final daquele sonho, eu já estava para acordar de manhã cedo, foi da sexta para o sábado, não lembro aqui exatamente, mas foi essa semana. Ela falava assim: o que vocês estão fazendo, exatamente com essas palavras, o que vocês estão fazendo não está produzindo uma isca de alimento para quem tem fome. E essa palavra veio com uma flecha no meu coração, para me autoavaliar e ver o que eu estou construindo para Deus nesse tempo. Sabe? Nós somos Belém, nós somos casa de pão. Essa casa é uma casa de pão. Nós vamos alimentar muitos outros. Muitos outros. As nossas mesas irão tomar proporções que nós nunca vimos. E eu estou declarando profeticamente, trazendo a existência disso. A circunstância que nós vivemos hoje, no sentido do que o funcionamento das nossas mesas nessa casa, talvez para nós seja difícil que as coisas como elas estão acontecendo, mas Deus, Ele sabe de tudo, e nós estamos orando por isso, para que Deus faça algo novo e diferente. E eu acredito que Deus vai fazer, porque não é sobre nós, mas sobre aquilo que Ele faz através de nós. Amém? Jesus foi e continua sendo a nossa melhor referência de boa gestão de tempo. Dentro do seu ministério, nasceu de uma mulher, foi bebê, cresceu e se desenvolveu dentro do chamado que o Senhor, o Pai, tinha para a sua vida. Jesus gastou tempo construindo fundamentos sobre o coração dos discípulos, curando e libertando. Quando olhamos para Cristo, vemos a perfeição do unigênito do Pai no cumprimento do propósito dentro da sua dispensação aqui na terra. Então, enquanto Jesus estava aqui, Jesus é o nosso modelo perfeito de gestão de tempo, porque Ele fez coisas grandiosas e poderosas em 3 anos e meio, sabe? E o Senhor, Ele nos traz essa noite eu entendo que tudo que nós temos recebido nessa casa, nesse lugar, através da vida do pastor Igor, que é o nosso pastor, e de tantos outros pastores, o alimento fresco vindo do céu, sendo derramado através da vida de cada um deles, existe um propósito: alinhar o nosso coração para a volta de Jesus, para alinhar o nosso coração, para revelar Cristo no tempo, na dispensação que cada um tem aqui, dentro da sua casa, no seu trabalho, com o seu cônjuge, sabe? E Deus, Ele vai alcançar seu esposo, porque não existe nada impossível para Ele. Nada, nada.
A palavra do Senhor diz que nada nos separará do amor dele. Sabe, irmãos, eu sei que a nossa comunidade é uma comunidade diferente, porque aqui a gente tem gente de todos os lugares. Glória a Deus por isso. A gente é um povo muito diferente. Só que tudo que nós temos recebido aqui da parte de Deus, o Senhor, Ele vai prestar, a gente vai ter que prestar contas com Ele. E a palavra diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, tem muitos irmãos aqui que têm um chamado, e o Senhor tem um propósito sobre a sua vida, sobre esse chamado que queima no seu coração. É o que é? É tocar uma bateria? É ensinar? É evangelizar? É trazer o ensino? Sabe, Deus, Ele tem nos levantado para esse tempo, para fazer a vontade, a obra dEle. E independente das nossas dores e das nossas dificuldades, Deus vai fazer independente dele, porque é sobre Ele, não é sobre nós. E a palavra que nós recebemos todo o tempo aqui não é sobre capacidade, mas é sobre dependência. E nós precisamos celebrar a obediência nas pequenas coisas que fazemos. Depois de muito tempo, irmãos, que eu vim entender essa palavra. Celebrar a obediência nas pequenas coisas que fazemos, porque às vezes a gente quer fazer grandes coisas, mas nós não estamos fazendo o básico. E assim, me coloco nesse lugar, sabe, porque os pisão no peito veio primeiro em mim, sobre essa palavra de tempo, de gestão de tempo, de organização, aqui temos algumas pessoas que eu já tive a experiência de partilhar alguns momentos juntos, algumas aulas, aos sábados, né? E às vezes puxava a minha orelha. Vou falar o nome da professora aqui não. E glória a Deus por isso, porque é nas nossas diferenças que o Senhor nos molda. E eu falei para essa pessoa: você precisa ser exatamente quem você é, sem mudar nada, com as características que Deus te deu, para mostrar a outros o caminho, dentro desse lugar, sabe? Eu aprendi muito com ela. Mas um dia eu vou chegar nesse lugar de graça, de gestão de tempo, de organização, de ter tudo na agenda, sabe? Eu acho que alguns irmãos que têm algumas dificuldades, né, Levi? Mas glória a Deus por isso. E olhando para a vida de Jesus, a gente percebe que o Senhor, Ele cumpriu o propósito do chamado de forma exímia, sabe? De forma perfeita. E a pessoa de Jesus nos mostra que é possível, porque Ele esteve em carne e osso. Ele esteve aqui entre nós. E se existe o exemplo maior que nós podemos ter de referência, de padrão de homem, de estatura e varão perfeito, de caráter, de integridade, é Jesus. Dentro dessa mesma perspectiva, eu quero trazer um assunto que já foi falado aqui em algumas escolas, né, que nós temos aqui. Agora no momento nós não temos mais, CAD, TB, quem pegou, não sei se a gente vai ter novamente, eu creio que sim, em nome de Jesus, quando mais pessoas chegarem. E quando fala-se de tempo, Eclesiastes, aquilo que a gente leu aqui, que já se foi falado, e a gente falou sobre dispensação. E qual é o significado de dispensação? Refere-se a um período de tempo específico em que Deus administra o seu plano de salvação e testa a humanidade sobre regras ou alianças específicas. E a gente tem 7 dispensações. Eu não vou me aprofundar, mas vou falar sobre cada uma delas e vou trazer um ponto de observação sobre cada uma delas, para que você entenda. Então, a primeira dispensação dos tempos, né, desde a criação do homem até o presente momento, foi a dispensação da inocência, que é desde a queda de Adão e Eva, né, desde o princípio. A segunda é consciência, que é uma dispensação que fala do pecado original até o dilúvio. A terceira dispensação é o governo humano, da saída da arca até a Torre de Babel. Peguei uma referência bem assim, rasa, né?
mas tem assuntos muito mais aprofundados sobre esses conteúdos, sobre esses temas, que quem é mestre aí busca mais, entende. Mas isso também não é limitado, tá, irmãos? Vocês também podem buscar. Amém? A quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, desde a aliança de Abraão até o Êxodo. Então, se a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários homens de Deus cumprindo o seu propósito no tempo que lhe foi proposto. E o Senhor nos chama para esse tempo, para viver intensamente, sabe? Quem aqui queria algo muito, assim, com toda a vontade, todo o coração, e perseguiu até conquistar? Começa por mim. Amém? Então, quando eu ouvi uma conversa ontem ali embaixo, e eles falaram assim, a gente tem que ficar, como é que é? Obcecado até conseguir fazer. Mas dentro dessa perspectiva, dentro dessa palavra, o quanto eu e você estamos obcecados em cumprir o propósito e fazer a vontade de Jesus. Porque o propósito do Senhor em relação à humanidade e ao homem é uma só: nos religar com o Pai, nos permitir ter relacionamento com Cristo, que foi a primeira coisa que aconteceu no Éden, que foi quebrada quando Eva comeu da maçã, né? Todos nós sabemos essa palavra, e ela ofereceu esse alimento para Adão. Adão comeu, eles se perceberam nus ali no jardim, ficaram envergonhados, se cobriram, Deus veio, e todos nós sabemos dessa história. Então, durante todas as eras e todos os tempos, o Senhor, Ele tem buscado se aproximar de nós e ser o nosso amigo, ser o nosso Pai, ser o nosso companheiro de estrada, de caminhada, sabe? Jesus, Ele foi para que o Consolador viesse. E o quanto que nós estamos perseguindo essa verdade. Pronto, foi a palavra que eu falei para os meninos ontem. O Senhor falou isso no meu coração: perseguir a verdade, perseguir a verdade, perseguir a verdade. E quem é a verdade é Cristo. Beleza de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho, o bispo das nossas almas. Então, quanto de nós temos nos gastado nesse lugar para buscar o Senhor com toda a intensidade? Eu sei que muitas vezes o nosso corpo, a nossa estrutura, o que nós estamos vivendo no tempo presente, muitas vezes nos impossibilita, talvez seja alguma dificuldade, mas quantas vezes, por coisas mínimas, nós deixamos de buscar a presença do Senhor, nós inventamos uma desculpa. Eu me coloco nesse lugar, porque primeiro foi comigo. Nunca foi sobre nós, irmãos. O Senhor, Ele vai requerer de nós o tempo, assim como a parábola dos talentos. Irmãos, que coisa terrível foi quando que o Senhor entregou aqueles talentos, e aquele que recebeu um talento não fez nada com ele, nada. E algo terrível veio sobre ele. Tudo que ele tinha foi tirado. Irmãos, se a gente observar e parar para pensar nessa perspectiva, o que Deus tem te dado, que você tem feito multiplicar. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Irmãos, naquele grande dia, a minha oração, o Senhor sabe do meu coração. Eu nunca quis viver o que eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo por obediência a uma palavra que foi me dada. E o Senhor sabe do meu coração que se Ele me pedir tudo, eu dou tudo para Ele. Tudo, sem reservas.
Nós precisamos, talvez, experimentar o que a igreja perseguida tem vivido hoje. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a igreja da Índia, irmãos, quem pregar a Bíblia, quem pregar a palavra, é essa Bíblia que eu e você podemos ler. Que muitas vezes eu me coloco nesse lugar que muitas vezes eu não leio ela como eu deveria ler. Não busco com obsessão essa palavra como eu deveria buscar. Por muito menos, muitos dos nossos irmãos da Índia estão sendo presos por 10 anos. Tem pastores sendo presos, igrejas sendo fechadas. Na Coreia do Norte é impossível alguém andar com a Bíblia na rua lendo. E a gente tem essa liberdade no Brasil. Só que se necessário for, o Senhor ter que nos quebrar e nos moer, para que nós possamos produzir algo de valor para Ele, Ele vai fazer. Se Deus precisar apertar o cinto para extrair o melhor azeite de nós, Ele vai fazer. Porque o Pai repreende o filho que ama. E eu dou glória a Deus, por isso eu falei: Senhor, eu prefiro cair nas suas mãos, assim como Davi falou. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor e ser corrigido por Ele, ser repreendido por Ele, do que eu perder a minha alma, do que eu perder a minha salvação. E não se trata não só de salvação. Salvação é a cereja do bolo, mas é o relacionamento com Ele. Sabe, irmãos, é muito mais do que coisas e estruturas, é muito mais do que só um púlpito ou a palavra sendo pregada, é muito mais do que isso, é muito mais do que só evangelismo. Existe um galardão, mas muito mais do que galardão. Deus uma vez, certa feita, falou comigo, assim, o Senhor me mostrava algo poderoso, e eu falava: Senhor, eu não sou digno de usar a coroa que me tem proposta para aquele grande dia. Eu devolvia para o Senhor numa visão que o Senhor me mostrou. Eu vou compartilhar aqui porque eu sinto no meu coração isso. Mas não é sobre isso, irmãos. Sabe, aquela mulher, Maria, escolheu a melhor parte. Eu oro em nome de Jesus para que toda a cauterização de mente do nosso coração, do nosso entendimento, seja quebrada agora em nome de Jesus. Para que nós possamos entender de verdade o que é celebrar a obediência. Sabe, irmãos, Deus vai entrar na sua casa e vai fazer algo que Ele nunca fez. Eu declaro que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos voltarão para Sião, voltarão para Jerusalém. Eu declaro isso em nome de Jesus, pela palavra que me foi dada e pela autoridade na parte do Senhor, porque eu não posso nada mais a parte de Cristo. Pelo sangue poderoso do Senhor eu declaro que muitos virão, muitos virão, muitos virão. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor é digno, o Senhor é poderoso, o Senhor é bendito entre as nações da terra. Irmãos, a quinta dispensação fala da lei, do recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai até a morte de Cristo. O sexto, o período atual iniciado da morte e ressurreição de Jesus, focado na fé. Então hoje a gente está às portas da sétima dispensação, que é o futuro reinado de Cristo na terra, o reino milenar. E se você talvez não saiba do que se trata, não vou entrar nesse adendo aqui, mas existe uma série que o pastor Igor gravou no canal da igreja, que você pode ir lá estudar sobre isso. Irmãos, o diabo, ele não pode nada, ele é um derrotado. Que o Espírito Santo nos faça lembrar das promessas que Ele nos fez. A oração do meu coração tem sido: Senhor, salva a minha casa, salva a minha mãe, salva as minhas irmãs que estão afastadas do caminho do Senhor. Hoje eu tive uma notícia terrível, não foi algo grave, mas
Todas 3 afastadas dos caminhos do Senhor, mas eu tenho orado, pedido para o Senhor para que elas voltem. E não só elas, mas os maridos, os filhos. Esse mundo não tem nada para nos oferecer, irmãos. Quando o pastor Igor, ele lançou o convite para alguns irmãos aqui, para estar no corpo de presbitério, por que eu estou abrindo essa aspa, esse parêntese? Porque tem a ver com isso. E ali, quando ele fez a pergunta, quem decide, né, assumir essa responsabilidade? E eu prontamente respondi sim, porque eu não tenho outro caminho para ir. Eu e você, nós não temos outra opção. Sabe? Jesus, ele nos comprou com sangue tão precioso. E por que nós não damos tudo que nós temos para ele, se ele deu tudo dele para nós? O temor do meu coração, irmãos, naquele grande dia, o Senhor fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Esse é o temor do meu coração, irmãos. Jesus é tão lindo. O desespero do meu coração tem sido, o Senhor tem me levado para esse lugar de oração. E eu falo: Deus, eu quero mais de Ti. A gente desiste por tão pouco. Ontem nós aprendemos na Forja sobre a palavra que nós empenhamos, sabe? Irmãos, é sobre Ele. Nós estamos aqui por Ele, por causa dEle, por Ele. Se talvez existe alguma resistência no seu coração, que o Espírito Santo de Deus traga convencimento do juízo e do pecado sobre o seu coração, para que você volte para casa, para que você faça o caminho de volta. Irmãos, caminhar com Jesus não é um caminho perfeito, linear, no sentido de que tudo são flores, mas Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? A palavra diz que o que passar disso procede do mal, sabe? Nós estamos vivendo um tempo de cauterização de mente, de engano, de apostasia, de embaraço. Muitas vezes nós nos encontramos em um lugar de total embaraço, e nós precisamos olhar para nós mesmos e olhar para dentro de nós e falar: Senhor, o que tem me atrapalhado de Te buscar mais? O que tem me impedido de avançar mais 3 casas, 1 milha? O que eu ainda não vi, que Paulo viu? O que eu não vi, que Moisés viu na fenda da rocha? Uma glória tamanha. Irmãos, o desejo do meu coração, o Senhor sabe disso, é que nós vivamos um tempo onde o vento da sua pessoa passar pela glória de Cristo cure pessoas, endemoniados caiam, pessoas cegas passam a enxergar, pessoas paraplégicas voltem a andar. Só que isso depende não somente de Cristo. Cristo já fez o trabalho. E uma vez, enquanto a gente estava no momento de adoração aqui, o Senhor me fez lembrar de uma palavra que eu recebi na MCM, que marcou muito meu coração. Muitas vezes nós esperamos um tempo específico para sentir uma vontade, ou um choro, ou um arrepio para adorar ao Senhor. E não se trata disso. Sabe o amor? Sabe o amor que você decide pela sua esposa?
não é sentimento, correto? A gente entende que amor não é sentimento, amor é decisão. E quando nós decidimos amar Jesus, independente se eu estou sentindo ou se eu não estou sentindo, em nome de Jesus, que esse entendimento, esse engano nas nossas mentes caia por terra agora, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse reino milenar dessa última dispensação é que eu aguardo, e você também. Responda para você mesmo dentro do seu coração, não precisa falar para mim. O que você espera de Jesus? A minha oração tem sido assim: Senhor, o que o Senhor pensa ao meu respeito? Eu tenho umas viagens muito malucas assim, porque a palavra do Senhor diz que as nossas orações, elas são colhidas num incensário, né? E certa vez eu falei assim: Senhor, como é espiritualmente ver a nossa oração subindo? Como é isso? Umas viagens da minha cabeça. Sabe, irmãos, talvez nós estamos vivendo nesse lugar, esperando o momento perfeito, que a vida mude, que alguma coisa aconteça, para que nós talvez tomemos uma decisão no Senhor de mudar o caminho. Deus nunca pediu de nós nada. Sabe o seu carro que você tem na sua conta? Nada disso tem valor para Ele, mas o seu coração tem valor para Ele. As coisas valiosas, que de fato têm valor e têm preço, elas são eternas. O Senhor trouxe uma palavra, uma frase no meu coração enquanto eu estava ali preparando essa palavra. E aí entra no próximo ponto daquilo que nós vamos falar. Não sei se eu vou ter tempo para falar tudo. Mas diz assim: o fruto da nossa infidelidade a Deus gera esterilidade em nosso coração. O fruto da nossa infidelidade a Deus gera esterilidade em nosso coração. Irmãos, e aí eu vou entrar nesse segundo ponto, que tem tudo a ver com o tempo. Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, que tem a ver também com o primeiro ponto de Eclesiastes 3, eu fui profundamente agredido por essa palavra, mas que produz vida, sabe? Eu creio que alguns irmãos já leram esse livro, o livro de Oséias, mas o que está escrito nele é pesado, irmãos. É bem pesado. Queria que você abrisse o livro de Oséias, capítulo 1. Do verso 1 a 11, queria que vocês colocassem aqui a referência. O livro de Oséias nos traz informações preciosas sobre sobre tempo de amor, espera e paciência, visto que o próprio Deus manda o profeta se casar com uma prostituta e ter filhos na prostituição, para mostrar o quanto Israel havia se desviado de Deus e do seu amor. A vida do profeta Oséias apontava um caminho de ruína e destruição, a qual Israel vivia. Então o profeta precisou sentir na pele para revelar o que Israel estava vivendo. Um tempo de tamanho engano e idolatria.
muitos reis que passaram por aquela nação naquele período. Sabe, irmãos, coisas terríveis. Atualmente, a vida do profeta Osés apontava um caminho de ruína e destruição qual Israel vivia. Na pessoa dele, o Senhor quis materializar a palavra, materializar a verdade. Atualmente, a igreja vive um relacionamento de trocas e barganhas com Cristo, na qual tem trocado o amor de Cristo por prazeres passageiros. O tempo atual no qual estamos vivendo tem revelado onde o nosso coração está empenhado. Existem distrações que têm nos roubado da presença de Cristo. Eu não falo só disso aqui, tá? Não é só sobre celular. Vamos ler lá Oséias. A referência já está lá. O Senhor revelou essa mensagem a Oséias, filho de Beeri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequiel eram reis de Judá. E Jeroboão, o mais terrível de todos, filho de Joás, era rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. E o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezreel. Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reino de Israel. Nesse dia destruirei seu poder militar do vale de Jezreel. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê a sua filha o nome de Lo-ruamá, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá. Eu, o Senhor, seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter desmamado Lo-ruamá, ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, não meu povo, pois Israel não é meu povo, e eu não sou o seu Deus. Irmãos, olha que coisa terrível. E eu estava ali pensando e meditando sobre essa palavra e pensando: meu Deus, como deve ser você saber que você está casando com uma prostituta, para revelar o que Deus sentia por Israel. E quantas vezes nós estamos exatamente nesse mesmo lugar? Coloca para mim Oséias, capítulo 2. Nesse dia vocês chamarão seus irmãos de Ami. E aqui Deus muda, né? Vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo, e clamarão suas irmãs de Ruama, minhas amadas. Coloca no 2. Apresentem acusações contra sua mãe, pois ela já não é minha esposa, e eu já não sou seu marido. Digam-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta, que tire as roupas que deixam os seios à mostra. O verso 5. Sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Disse-lhe: irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e bebidas. Irmãos, o que o Senhor quis dizer com essa palavra? Que Israel tinha se afastado do Senhor. E que Gomer, com quem Oséias se casou, preferia
viver um relacionamento extraconjugal sabendo que ela tinha todo o amor em casa, para revelar o que Deus era. E Deus continua sendo. Ele continua sendo um pai amoroso. Aqui configura a representação de um marido. E muitas vezes, irmãos, nós estamos exatamente nesse lugar dessa mulher que troca Jesus por qualquer coisa, por água, por comida, por prazeres temporários, que essa terra imunda, passageira e será destruída pelo Cordeiro de Deus, vai passar. Sabe, irmãos, nós estamos gastando tempo com coisas que não produzem frutos eternos. É pesado essa palavra. Quando você lê todo o livro, a gente olha o quanto... Ai, irmãos. O tempo revela sobre qual fundamento o nosso coração está fundamentado. Israel se encontrava em um período imerso em idolatria. O reino do norte estava com seu coração na idolatria. O adultério espiritual começa com a insatisfação do coração. O adultério espiritual começa com a insatisfação do coração. Eu acredito, irmãos, que todas as palavras que o Senhor traz para nós revelam um cuidado e um desejo da parte do Senhor sobre as nossas vidas, em alinhar o nosso coração, alinhar o nosso chamado e alinhar o propósito na dispensação que nós estamos vivendo. E se você, por algum motivo, está fora desse propósito, corra logo para esse lugar. Irmãos, a parte mais importante não é fazer coisas para Deus. É escolher aquele lugar que Maria escolheu, estar aos pés de Jesus, onde ela derramou tudo para Jesus. Ela gastou todo um ano de trabalho no perfume mais caro. E aí volta lá para a série The Chosen. A representação da cena é fantástica. Quem já viu a cena, sabe? Aquela vendedora tem uma alegoria na história, né? Tem uma alegoria na história. E ela fala, não, você não está entendendo. Ali na série, né? Mas a palavra diz isso também, que ela comprou esse perfume, ela gastou o dinheiro de um ano de salário para derramar aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava agoniada de um lado para o outro, resolvendo coisas, fazendo coisas que Deus não pediu. E é assim que funciona. Deus quer que nós estejamos aos pés dele e receber da presença e do alimento que ele tem para nos dar, do renovo que ele tem para nos dar, e depois as outras coisas. Aleluia, Jesus. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo. No tempo presente temos visto as mesmas histórias, temos visto um adultério no coração com um misto de insatisfação, mas o Senhor, no presente momento, o Senhor nos promete que em breve Ele voltará e fará nova todas as coisas. Sabe? Que nós possamos entender essa palavra. Eu não tenho poder nenhum, irmãos. Mas quem convence é o Espírito Santo. Ele é especialista em convencer. Ele é especialista em quebrar o coração e tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Irmãos, que nós possamos apresentar diante do Senhor as nossas insatisfações. Porque ao mesmo tempo que Ele é um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que quebra, desfaz, constrói e levanta, Ele é o mesmo Pai, é o mesmo Abba, Pai. É o nosso Abba, que nos coloca no colo, nos dá identidade, nos aponta um caminho, nos dá destino.
e nos mostra para onde nós iremos. Não existe nada encoberto, porque a Bíblia revela tudo. Sabe, eu fico muito triste quando a igreja não entende o propósito. E eu queria aqui externar um pouco do meu coração o que eu sinto. Sabe, missões é algo tão precioso para Jesus. Existe, além das missões urbanas, nas cidades, nas capitais, nas cidades, no Brasil, nos confins, Jerusalém, Samaria, os confins da terra, existe um evangelho eterno que está sendo pregado, irmãos. Quantos testemunhos lindos que nós temos ouvido do que Deus tem feito nos confins. Eu acredito que foi o pastor Jonathan que trouxe esse relato aqui, onde uma igreja que se reúne somente 2 vezes ao ano e tem um culto de 4 horas, porque eles não podem se reunir porque eles podem ser mortos. 2 vezes ao ano. Eles se reúnem no meio do deserto, porque eles não podem se reunir em lugares onde as pessoas, onde as religiões, o islamismo extremista detesta Jesus, mas ainda que eles detestem Jesus, eles vão engolir Jesus, porque Jesus é o alfa, o ômega e o fim. Nele subsiste todas as coisas. E homens que foram mandados para esse lugar, para matar essas pessoas, de repente surgiu uma tempestade de areia. Foi o pastor Jonathan que falou essa história. E um desses 3 homens que foi, ele se converteu. Jesus se revelou para ele. Sabe, irmãos, não são as nossas limitações, não são as nossas dificuldades que vai impedir o agir de Jesus, do Senhor nas nossas vidas e através de nós. No simples. Deus não quer grandes coisas de nós, Ele quer só o nosso coração. E muitas vezes vai ser, Dênio, um simples levar uma pessoa de um lado para o outro, porque precisa ir para um trabalho, precisa viajar. O amor revelado através das suas mãos, através dos seus pés que dirigem o carro, que guia o volante, que atende o cliente no balcão, entregando um alimento. Sabe? Dos irmãos que tem uma cortina instalada na sua casa, dos irmãos que vão lá no Pilates e tem a sua coluna tratada, primeiro por Jesus, porque é por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Sabe? Numa portaria, Jesus, Ele está vendo tudo, irmãos. Irmãos, é tão precioso servir a casa de Deus. É tão precioso servir Jesus. Sabe? Existem muitos outros que virão, irmãos. Muitos outros, porque Deus anseia ganhar muitas almas, muitas vidas. Senhor Deus, que as nossas debilidades, Senhor Deus, não sejam, Senhor Deus, motivo, Deus, para nos paralisar, Senhor. Mas assim, Deus, como esse povo aqui, quando o Senhor falou de Judá, que eles ganhariam guerras não com espadas, mas pelo poder de Deus. Senhor Deus, nós não queremos nos mover pela força do nosso braço, mas na dependência de quem Tu és, Jesus. Senhor Deus, que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo, que não é tempo mais de brincadeira. A gente ouve muitas essas histórias. Por quê? Mas Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, que muitas vezes está quebrado, cansado, com tantas preocupações, afadigado com tantas coisas. A Tua palavra que traz alimento, mas ao mesmo tempo traz o refrigério para a nossa alma, seja presente sobre nós, que nós possamos lavar o nosso coração e o nosso espírito com a palavra de Deus, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá destino, que nos dá identidade.
nos dá identidade, que revela o caráter de Jesus em nós. Deus deseja, irmãos, muito mais do que você tem entregado para Ele. Muito mais, muito mais, muito mais. Às vezes o que você vai fazer vai ser servir alguns irmãos aqui na ceia, limpar um chão, preparar um café. Que o entendimento do que estamos vivendo nesse tempo queime no seu coração. Eu falava, Jesus, me dá uma nação, eu quero uma nação. Eu orava assim, minha nação é a Somália, minha nação é a Somália. Jesus tem acendido assim como uma árvore grande, cheia de frutos. E o Senhor me mostra a Alemanha. E eu tenho orado por essa nação para que Jesus alcance esse povo, onde foi berço da reforma protestante, onde existiu uma torre de oração que durou 100 anos, nossos irmãos moráveis, quão preciosos eles foram. Que mesmo nas suas debilidades, você não desista daquilo que Deus te chamou para ser. Que mesmo nas suas dificuldades, você permaneça. Irmão, chegará um dia, como eu espero esse dia, onde tudo vai ser revelado, onde nós passaremos a eternidade com Ele e desfrutaremos de um lugar que não há choro, não há cansaço, não há fome. A presença plena dEle, a presença dEle, onde nós reinaremos com Ele, nos assentaremos com Ele naquela grande mesa que já está sendo preparada. João fala isso. Que se necessário for, irmãos, você ser moído, quebrado, pisado, eu e você, que nós sejamos, para que Jesus se revele a nós e Ele produza algo de valor através de nós, para que nós possamos ganhar outros. Quando vemos o fim de cada um dos apóstolos, nós falamos assim, cara, como assim? Paulo, que foi um cara incrível, tio Paulão, cara, foi decapitado, sabe? Irmãos, glória a Deus pela perseguição, glória a Deus pelo que tem acontecido na terra, glória a Deus por tudo, pelas dores de parto que nós temos vivido, pela rejeição. Será que você e eu estamos aptos a morrer por Jesus? Será que eu e você está disposto a receber da outra face? Literalmente. Eu vi um vídeo certa feita dentro de um avião. Jesus se revelou, o cara deu outra face. Deu outra face, Gil. Aquele cara todo armado, ele se desarmou e começou a chorar. E ele aceitou Jesus dentro do avião. A palavra diz que as nossas dores, né, as nossas tribulações, elas não são comparadas com aquilo que há de vir. E que as tribulações, aquilo que nós temos vivido, produz peso de glória eterna. Jesus, Ele quer fazer, mas Ele só quer o seu coração. Ele não quer mais nada. Ele nunca te pediu carro, nunca te pediu dinheiro, nunca te pediu coisas, estruturas. O Senhor só quer o nosso coração e nada mais. Nada mais. Jesus, o Cristo vivo, que desceu, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Irmãos, a palavra é categórica. Não existe outro caminho. O único caminho que existe fora de Cristo é a condenação eterna. E não é, irmãos,
aquela historinha de que o diabo vai fazer isso, ele não pode nada. Ele é um derrotado. O inferno repousa toda a ira de Deus, que é um lugar preparado para os demônios que já têm o seu fim já decretado. Satanás, ele perdeu lá quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus morreu e ressuscitou. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Jesus, ele é um Lorde. Ele não chega quebrando portas e entrando e batendo e arrombando. Ele pede licença. Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Ele só quer um posicionamento da nossa parte. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira caminhando e nós não entendemos o propósito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nos perdemos. Perdemos o fio do prumo, nos perdemos no propósito. Mas eu oro para que nessa noite o Senhor te traga de volta para esse lugar e que você dê tudo o que você pode para Ele. Dê o seu tempo, dê as suas dores, dê as suas alegrias, dê tudo, sem reservas. Porque Ele ama pegar pessoas quebradas para refazer de novo. Ele ama mudar destinos, como aquela mulher samaritana, que ao final daquela conversa foi para aquela cidade e revelou Jesus. Aquela cidade inteira ficou sabendo quem era Jesus. E que eu e você possamos revelar o Cristo. Quebra essa resistência do seu coração, que todo orgulho seja quebrado, que toda autossuficiência seja quebrado. Eu queria que você se colocasse de pé nesse lugar. Jesus, nessa noite, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, Deus, que nós somos um trapo de imundícia, que nós merecíamos, Deus, a condenação eterna, o inferno era o nosso lugar. Mas Jesus, o Senhor, Rei Todo-Poderoso, se esvaziou de si mesmo e desceu nessa terra suja, imunda, cheia de pecados, para nos dar vida, Senhor. Jesus, eu oro, Pai, nesse lugar, nessa noite, as pessoas que estão nos ouvindo de casa, aquelas, Deus, que não estão aqui, aquelas que estão aqui, Senhor Deus, se em algum momento nos perdemos no caminho, se nós nos perdemos, Pai, se trocamos, Pai, a Tua presença por coisas, Senhor Deus, nós pedimos perdão a Ti, Jesus, nós nos arrependemos, Pai, reconhecemos o governo do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, reconhecemos, Deus, que não existe outro além de Ti. Deus, nós acreditamos, Pai, que em breve o Senhor voltará e nos buscará. Deus, que o Senhor possa queimar no nosso coração o amor, Senhor Deus, pela Tua presença, pelos Teus atos, por aquilo que o Senhor é. Mais do que um Deus poderoso, que quebra, desfaz, destrói, é o mesmo Deus que afaga com o colo do Abba. Jesus, que todas as nossas estruturas humanas, elas sejam quebradas e desfeitas, para que a glória do Senhor se aperfeiçoe sobre a nossa fraqueza. Deus, nós entendemos, Senhor Deus, que nós estamos vivendo em um mundo que tem aflições, mas a Tua palavra diz: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor Jesus foi o varão perfeito que nos mostrou o caminho. Sabe, irmãos, Jesus foi conduzido ao deserto 40 dias. Sabe? Mas Ele foi perfeito. Senhor Deus, que nesses dias, Pai, nós possamos nos comportar como a noiva que de fato somos, e não, Deus, como uma prostituta, Deus, que se vende por coisas. Mamon está aí, Baal está aí. Mamon paga o que você quiser.
Jesus, que nós possamos nos comportar como uma noiva que aguarda o seu noivo com expectativa, preparando-se, adornando, limpando as suas vestes. Senhor Deus, que quando o Senhor chegar hoje, agora, se caso for, nós sejamos encontrados como uma esposa com as vestes limpas, adornadas, alinhadas, idônea, perfumada e preparada, esperando o seu noivo. Senhor Deus, que nós sejamos encontrados como aquelas 5 prudentes, Senhor, que tinha, Deus, reserva de azeite, que as suas lamparinas estavam cheias de azeite, cheias de azeite, cheias de azeite, onde o fogo não se apagava. Ah, Jesus, nós queremos, Deus, estar nesse lugar. E se nós não estamos, Pai, nos arrasta para esse lugar, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nos traz para esse lugar, Jesus. Nos traz para esse lugar que se comporta como uma noiva preciosa, que aguarda o seu amado, que aguarda o seu amado, que aguarda o seu amado, adornada, perfumada. Ah, Jesus, que os nossos olhos, Senhor, sejam fitados na cruz e na pessoa do Senhor, como nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos traz esperança, aquele que é o bispo das nossas almas, aquele que é o nosso irmão mais velho. Irmãos, existe algo no Senhor ainda nessa dispensação, nesse tempo que nós temos vivido, algo poderoso da parte de Deus que nós vamos experimentar, irmãos. Que você possa desfrutar desse lugar. E se você, por algum motivo, está longe da presença do Senhor, se afastou dos caminhos de Jesus, eu oro para que você volte para o Senhor. Ele quer o seu coração. As coisas eternas, elas têm um preço e um valor diferente, que não se compra com dinheiro, não se compra com barganha, não se compra com jeitinho, mas se compra com o coração quebrantado e rendido diante do Senhor. Que você seja atravessado pela glória de Deus. Jesus, que o nosso coração anseie pelos teus átrios, que o nosso coração anseie pelos teus interesses, Senhor. Ah, Jesus, que o Senhor seja glorificado nas nossas dores, que o Senhor seja glorificado no nosso luto quando perdemos alguém, que o Senhor seja glorificado na nossa escassez, porque quando somos experimentados pelo Senhor, nós produzimos algo de valor. Jesus, eis-me aqui, Senhor Deus, usa as minhas mãos, os meus pés, a minha vida, para queimar para o Senhor pelas nações. O Senhor tem o seu coração. Se Ele tem o seu coração, entregue para Ele o seu coração. Se existe alguma resistência que te prende de caminhar e avançar, irmão, se renda ao Senhor. Ele é a expressão exata do amor de Deus. Sabe, foi Ele, por meio dEle, que nós temos livre acesso ao Pai. Que nós temos a oportunidade de um dia, porque viveremos isso, de celebrar na eternidade um lugar. A eternidade dela não se constrói lá, quando formos arrebatados naquele grande dia, mas nas nossas pequenas decisões do agora.
Se você está esperando talvez o momento perfeito para que as coisas se alinhem, para que Deus faça algo, não vai acontecer. O Senhor, Ele é especialista em se mover em meio ao caos. Ah, Jesus, nos dê um coração, Senhor Deus. Pai, se nós temos uma referência de mulher que se portou como uma rainha, que se adornou para o seu rei, se preparou, se perfumou, se preparou, usou as melhores roupas, ficou imersa no perfume. Essa foi Esté e ela esteve entre nós. Quantas histórias, Senhor Jesus, nós vemos no decorrer do percurso do caminho, nas dispensações até o presente momento, que revela que é possível sim servir ao Senhor com alegria, mesmo no meio da dor. Jesus, que cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, nesse lugar, Deus, sejam encontrados pelo poder e pela glória do Senhor. O Senhor conhece e sonda o coração de cada um aqui nesse lugar, Deus. Nunca foi sobre nós, mas sobre quem Tu és em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, não espere o momento oportuno para tomar uma decisão no Senhor. Sabe, Ele te chama agora. Mesmo do jeito que você está, quebrado, mas não destruído. Deixa Jesus entrar e fazer morada. Deixa Jesus entrar e fazer morada no seu coração. Deus, eu oro, Deus, para que nesses dias, Pai, que nós estamos vivendo, nos últimos dias da igreja do Senhor na terra, que a igreja do Senhor, que a IBR Samambaia, Deus, seja avivada pelo Senhor. Que nós sejamos, Deus, cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, para que o poder através do Senhor, através de nós, seja revelado, Jesus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Essa palavra, Deus, que foi ministrada hoje, ganhe lugar e forma, que ela seja materializada através da vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queria fazer a última oração, né? Pra gente finalizar. Que você possa fechar o seu olho. Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, por mais esse momento, por mais esse tempo na Tua presença e unidade, Deus, com os meus irmãos. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor nos ensinou, Pai, nessa noite. Por aquilo que o Senhor me ensinou e ensinou ao Teu povo. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa dispensar cada um debaixo da Tua presença, debaixo da Tua graça, e que o Senhor possa dar uma semana abençoada a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno, Ele merece. Amém. Aleluias. Irmãos, os irmãos que sentiram o desejo de pegar o livro, irmãos, todas as ofertas são para o campo missionário. Amém? Que você que talvez não faça o pagamento hoje, você procure a Nicole, que está ali na mesa de som, e ela vai dar as orientações para vocês, vai pegar o contato, o telefone, e posteriormente